experiência. Zelda não tem como você fazer upgrade numa arma, assim, você troca de arma, várias coisas que não tem. E aí ficou sempre essa discussão. Era um action RPG, é um RPG de ação. E a gente sempre ficava assim, não dá pra cravar que Zelda é um RPG de fato. Hoje eu não sei se isso é mais importante, porque todo jogo traz elementos de RPG, né? Qualquer jogo hoje tem. Mas naquela época era muito importante em definir. Porque fala assim, não, mas Zelda é RPG ou não é? Por quê? Porque isso separaria o Zelda ainda mais da categoria de jogos para pessoas normais. Né? E o fato dele ser um action RPG, acho que... naquela época tinha isso? Muito. Não, essa coisa, se fosse... RPGs eram jogos pra pessoas diferentes, assim. Não tô nem falando que são os melhores, né? A raça mestra das pessoas que jogam. A galera mais culta, mais... Na verdade, era mais nerd mesmo. Não, então. Porque assim, naquela época o nerd era tratado como nada. Exatamente. Hoje o cara é o descoladão. Ser nerd é legal. Hoje ser nerd é legal. Mas naquela época não era. Então, se o cara joga RPG, é pior ainda. E o Zelda tinha essa permissão de ser um RPG... Na teoria, porque na prática era um jogo de ação. Sim. Você precisava ter habilidade, não era só destreza, fazer a coisa certa, era saber pra onde ir, era saber enfrentar os bichinhos. Então, se eu puder recomendar um Zelda que você jogue agora, assim, que sirva pra todo mundo, é o Zelda Link to the Past, que tem tem no Super Nintendinho aqui, né? O de Nintendo é mais legal, não é não? É mais bonito. O de Super Nintendo? O do Super Nintendo ele é o... como a versão. É o Link jogo... to the Past tá no negócio do Switch ou não? Ele online. Tá naquele Super Nintendo ali, Classic. Por que não tem Switch Online desse jogo, né? Não tem? Não sei. Eu acho que tem, Aliás, eu vi um vídeo do remake do Link to the Past. Fizeram? Lançaram? Zero, coloca aí. De fã por fã? Incrível isso. Não, parece... Cara, até... Bom, vocês parece têm que ver. O Link's Awakening? Parece... mesma pegada assim, só que... Cara, eu não sei nem explicar. O Zero vai achar e vai colocar pra vocês verem. É de chorar isso muito aí, foda, de bom. É muito foda. É aquelas coisas que a Nintendo tira do ar, né? Pois ainda tá aí, né? É feito sei lá. Eu não sei. Sempre O Ocarina da Unreal, já viu? A galera toda vez faz um Ocarina da Unreal e a Nintendo derruba. Cara, é que eu falo, cara, eu falei isso aqui, a Nintendo e a Square são empresas que se elas quiserem só fazer remake, eles têm 50 anos de dinheiro infinito. Sabe qual é? É só fazer remake de tudo que eles já fizeram. Eles estão nessa, né? Não, mas a Square tá dividindo Final Fantasy em 3, né? Mas imagina um Chrono Trigger versão incrível. Mas Eu não Cara, o Chrono Cross. Mas não tem... Pra mim não tem a mesma coisa. Cara, eu tenho um ódio do... Porque o Chrono Cross foi... Ódio da Square, tá? Ódio. Deixa eu ver, esse aí? Solta, Zero. Esse é um 12, eu acho. Não era esse que eu tinha visto. Você chegou a jogar o remaster do Chrono Cross? Não joguei. Nem joga. Eu nem quis. Cara, esse foi um dos primeiros RPG que eu joguei na minha vida. Quando moleque, assim, eu era apaixonado por Chrono Cross. E eu joguei, zerei ele agora 40 horas e tal. Avança pra quando ele sai. E continuei achando o jogo uma obra-prima de game design, assim, perfeito. Só que o remaster é vergonhoso, cara. É muito Link's Awakening, cara. É muito parecido. Nossa, tá irado demais. Olha isso, cara. Calma aí. Olha isso aí não é original? Não, pô, como original? Não, pô, mas eles podiam muito fazer isso, quando eu vi, eu nem joguei Blob e Van Damme. Eu acho que vão, cara. Eu acho que eles têm que fazer isso. Eu tinha terminado o Link's Awakening e isso aí apareceu pra mim. Eu falei, caralho, mas tem remake do Link? Cara, então, depois que eu joguei o Link's Awakening, cara, eu falei, cara, a Nintendo fez isso com todos os jogos dela dessa época. Todos. Mas sabe o que eles fazem, Dave? Eles fazem aquilo ali, ó. Tá ali do lado do Cyberpunk, o Super Mario 3D All Stars. O emulador aí. Que é um emulador dos três Marios. O remaster do Chrono Cross, cara, eu vi os testes de desempenho desse jogo, que tava medonho. Cara, o jogo de Play 1 tem um desempenho melhor do que esse remaster que eles fizeram, cara. Eles não são bons de remaster, não. Eles nem tentaram. Não são bons de falaram que tem sim, hein? Tem esse jogo no Switch. Aí, ó. Tem esse jogo o Link to the Past. O Link to the Past. O original. Não, esse não. Tem Switch Online. Não, mas aí a gente fala... Esse aqui tem. Esse tem... eu acho que não tem, viu? Não. Porque se o cara disponibilizar, aí a Nintendo caça ele. Certeza. Não entendeu? Tem. Isso aí não é deve só um ter, vídeo. não. É só um vídeo. Fez esse vídeo. Porque quando os caras fazem o Ocarina na Unreal, a Nintendo derruba, vai atrás e derruba. Pois é. Mas a gente fala muito mal da Nintendo, que não tem legenda e tal. Não, a gente fala que ela se aproveita e faz porte mal feito dos jogos antigos e tal. Mas aí a gente tem que, ao mesmo tempo, ser um pouco amâncio e falar que a Nintendo, eles são foda, cara. Que o Paulo falou no começo, cara. Eles têm um jogo pra cada gênero, e nesse gênero, esse jogo é tipo o líder do gênero. Então a Mario, pra plataforma,
era o líder. Aí quando virou 3D, ele virou o 3D plataforma líder. É referência, né? É referência. O Zelda também, nesse estilo de RPG, ação e aventura, também é referência. O próprio Metroid é uma referência em FPS também, e Dark, assim. E o Pokémon. Pokémon é referência de RPG por turno, é foda. O problema que todo brasileiro tem com a Nintendo, ele é fato. Todo mundo sabe qual é o problema da Nintendo. Claro, eu não posso chegar aqui e falar que os jogos da Nintendo são um lixo. Não. Ninguém pode chegar porque e falar é mentira, isso. né? Porque é mentira, porque as pessoas sabem que isso é mentira. Sim. Agora, o que pode acontecer por muitas pessoas é esse afastamento da Nintendo, dela tratar a nós, e eu tô falando de brasileiro mesmo, como se não fosse nada. Sim. E aí é descaso. Eu enxergo isso, tá? Tô falando por mim. Não, concordo com você. Tratar a gente com esse descaso. Eles chamariam de prioridade. Exato. Outros mercados têm mais prioridade que o Brasil. Em outras palavras, o que é meio bizarro, né? Pô, os caras botaram holandês no jogo, mané, e não tem isso é português. sacanagem, né? Então, assim, holandês, apesar mané. de que eu não sou esse fã louco da Nintendo, e vejo qualidade nos jogos. Tem a teoria que o Tears of the Kingdom vai ter PDVR em breve, oficial da Nintendo. Oficial? É uma teoria. Eu venho vestido de Super Mario, já falei se isso acontecer. É? Agora. E eu venho de Link, então. Fechou. Fechou. Nossa, eu quero estar nesse programa. Mas agora é o seguinte, o problema que a gente tem com a Nintendo, e que todo brasileiro tem é esse. Agora, o que pode acontecer, e eu vejo que tem muito brasileiro que tem raiva mesmo da Nintendo. Tem. Raiva mesmo, por isso esse hate em cima. Porque a própria empresa optou por isso, ao que o Pablo falou agora. Ela tem outra prioridade. Por que eu vou ter prioridade com a Nintendo se ela não tem comigo? Por que eu vou optar em ter o Nintendo Switch como meu console principal, sendo que a Nintendo não me tem como um público dos principais. E aí eu entendo, questão mercadológica e tal. Tá bom. Só que é o seguinte, eu entendo o hate da galera no Brasil porque é a empresa que optou por separar da gente. Entendo. Né? Também entendo. Agora, é o que eu sempre falo. O problema da Nintendo todo mundo conhece com o brasileiro. Agora, não tem como você chegar aqui e falar que os jogos da Nintendo são uma porcaria. Mas ao mesmo tempo Agora, só pra finalizar. Gosto pessoal. Tem alguns que eu não gosto. Sim. Tem umas franquias que... Você não gosta de Star Fox? Tem umas franquias que Tá colocam... abandonado também, né? nas alturas que eu não entendo muito, mas aí é o que a gente fala, isso é gosto pessoal, isso não quer dizer nada. Tudo bem. Né? Não, mas o que eu acho doloroso e triste é que a gente falou aqui por horas, como o Breath of the Wild, e os outros Zeldas também, eles incentivam essa descoberta por meio de diálogos e conversas. E no Brasil, pessoas que não falam inglês não conseguem Exato. jogar o jogo. É um jogo muito complexo Não passa pra por ter... isso, porque pra tem você não muito entender o que tá texto. acontecendo ali. Mas a gente Qual é a tinha porcentagem essa de barreira. pessoas que falam inglês no Brasil? Não Acho que chega você nem a que me falou. 5%. Não chega a 5%. Mas a gente tem essa barreira, sempre tivemos, né, nos videogames. Sim. O fato da gente ter jogos hoje localizados e traduzidos dos grandes players, Sony e Microsoft, é uma coisa recente que é ajudado pelo fato de que a Sony estava aqui vendendo televisão e videocassete antes, a Microsoft vendendo Windows antes. A Nintendo é uma empresa de games, diferente dessas duas, só para começar. As outras publishers de games Mas eles estão... vendem cartas também. Eles vendiam carta. Não sei se vendia no Brasil, né? Hanafudas? Não vende? Não, acho que não. Quer dizer, não, eles vendiam. Eu comprei o meu primeiro Game Watch, né? Que é o portátil da Nintendo, incrível. numa loja de importados. A Nintendo é mais uma empresa de games, como todas as outras que só faz game. É que a diferença é que a Nintendo tem gênios lá dentro e conseguiu transformar numa gigante. Mas, tecnicamente, não é toda empresa que conseguiria fazer essa transição de se adaptar para qualquer mercado. E eu não tô falando que o mercado brasileiro não mereça. O negócio é, a Nintendo fez no Brasil uma coisa que ela não fez com nenhum país do planeta Terra, que é uma parceria com uma empresa local. E a Nintendo fez aqui no Brasil uma coisa que ela nunca fez em lugar nenhum, que é permitir que seus produtos fossem produzidos numa fábrica no Brasil. Que ano é isso, mais ou menos? Na época de 93 a 2003. Todo o período em que a Playtronic / Gradiente Entertainment aconteceu no Brasil. Gradiente, velho. Tu não tá ligado, eu conheço essa carinha aí quando você A fala. PlayStation, Você não tem ideia. A Playtronic foi uma empresa fundada numa união entre uma fabricante de brinquedos, a Estrela, e uma fabricante de eletrônico, a Gradiente. Estrela é muito antiga. A Estrela e a Gradiente se juntaram, criaram a Playtronic e combinaram com a Nintendo, vamos lançar os produtos oficiais aqui. A Gradiente já tinha uma tradição de lançar videogames no Brasil, porque uma das suas empresas era a Polivox, que lançou o Atari no Brasil. Só que eles também lançaram o Phantom System, que era um clone do Nintendinho. Então o que me deixa muito surpreso é, a Nintendo fez parceria com uma empresa no Brasil que pirateava os produtos dela, pra começar. E topou ter uma representação no Brasil gerida por uma empresa criada 100% no Brasil. Outro ponto fora da curva, que eles nunca fizeram em lugar nenhum do mundo. Terceiro, por que eles fizeram? Porque eles sabiam que a Gradiente
tem uma fábrica em Manaus. Tinha uma fábrica em Manaus que produzia videocassete, câmera e tudo mais. Ah, a gente vai usar essa planta então da Gradiente. Então a Nintendo fabricava coisas na fábrica brasileira, que é uma coisa que ela não faz em lugar nenhum. Sabe onde mais ela fabrica? No Japão, apenas. Então foram tantas coisas fora da curva que a Nintendo fez no Brasil, e os motivos que fizeram a Nintendo sair do Brasil, que são muitas coisas de bastidores, algumas eu sei, outras eu não posso falar e tal, mas tudo tem a ver com, é difícil fazer negócio no Brasil. Eu ouvi isso da boca do cara que hoje tá lá, um dos caras tá lá em cima e falou assim, Pablo, não dá pra fazer negócio sério no Brasil, a gente queria pagar todos os impostos, a gente queria fazer direito. Se a gente paga tudo e faz do jeito certo, os jogos são caríssimos. É tudo muito caro. A Nintendo é premium no Brasil desde que surgiu aqui. Por que é tudo muito caro? Porque eles não têm como burlar os impostos como as outras ou não tem como fabricar coisa aqui como a Microsoft tinha, eles tinham que fabricar, mas não fabricava tudo, porque você não fabrica o jogo, né? Você montava o jogo aqui no Brasil. Mas console era montado nas fábricas. Eu não sei exatamente o que era fabricado em Manaus, mas sim, tinha fabricação de jogos da Playtronic Nintendo Brasil em Manaus. Então, quando se rompe essa parceria de 10 anos, que era uma coisa inédita para os japoneses, vocês sabem como é japonês. Japonês são... Sim, japonês não confia. E se para ele confiar, é difícil. Para ele nunca mais confiar em você depois que ele confiou, então... Foi isso que aconteceu, na verdade. O Brasil foi prioridade da Nintendo por muito tempo. Não deu certo fazer negócio aqui por muito tempo. E eles falaram assim, tá bom, então foi pro fim da fila da prioridade. Acabou. Então a gente não vai voltar. A gente não vai abrir um escritório de novo como a gente fez. Porque nunca mais a gente vai fazer aquilo que a gente fez. Tanto que hoje eles jamais fariam de novo. Então a gente esquece um pouco desse histórico. A gente só pega agora o contexto em que, todas as empresas traduzem para o português. Por que a Nintendo não traduz? Sendo que a Nintendo foi a única que veio... Mas que é um ponto muito importante, né, Pablo? Então, mas eles colocam... Só uma coisa, só sobre esse ponto aí. E não é com você, é sobre a Nintendo isso, Sim, tá? claro. Só pra você entender. Eu não tô defendendo a Nintendo, não. Mas é assim, o que eu quero dizer é, essa história que você contou, ela é excelente. E ela é bonita a parte da Nintendo. Ela só tem um problema, ela acaba em 2003. Sim. O grande problema que a gente vive hoje, que as pessoas esperam, é que o mínimo que seja feito, e a gente não tá pedindo, nossa, todos os jogos que vão sair pra Nintendo, a gente quer dublado. Sim. O problema é uma legenda. E a gente quer é uma anos depois, né? Passou muito tempo, né? 2000, sabe? Então assim, o que a gente pede é o mínimo. E aí o que você falou define bem o que é a Nintendo hoje, 2023, que é o que a maioria quer saber, né? 2023. É muito importante ter esse contexto que você passou, tá? Eu não sabia de tudo isso, então por isso que eu tô te falando. Mas o que o consumidor final ele quer saber hoje é o que está acontecendo no agora. Sim. Se a gente chegar hoje pro consumidor da Nintendo, o cara da Nintendo, e contar essa história, ele vai falar, velho, não quero saber. Eu quero saber hoje, irmão. Tá como certo. É que eu jogo o jogo? Como é que eu que fui nintendista a minha infância inteira, vou apresentar um novo jogo da Nintendo pro meu filho, que eu quero passar isso de pai para filho? Como é que meu filho vai jogar um jogo desse sem localização? Vai jogar igual a gente jogou, sem localização nenhuma. Mas né? aí é uma época que não tem que voltar mais, né, cara? Eu entendo, sabe essa nostalgia que a gente tem? Todos nós jogamos isso, né? Sim, aprendemos inglês, pegava dicionário, né? E tal. Pokémon japonês chegar não, joguei em inglês mesmo. Japonês não dá não. Mas pegava dicionário pra ler. Eu fazia isso. As crianças de hoje não precisam disso mais, cara. Sabe? É uma coisa que a gente fica tentando reviver. E não é pedir muito mesmo, o que você falou. É legendar só. Eu acho que não precisa dublar. De verdade, não precisa dublar. Mas legendar... Porque mal tem voz do jogo da Nintendo, né? Vamos falar a verdade. Mas tem um motivo, né? Eu conversei com o Bill Van Zyl, que é o diretor de Nintendo para América Latina, na BGS. Fiz um programa no meu programa no Terra, o Game On Pop, que eu levei um pessoal especializado em dublagem e localização de games. E a grande questão que o Bill contou para mim, que foi confirmada pelo pessoal, é a Nintendo não trabalha com estúdios terceiros. Como todo mundo, todas as empresas fazem coisas em Dublin, né? Na Irlanda. A Irlanda é o hub de tradução e localização do mundo. Para muitas coisas. Disso, legal. Várias empresas estão lá, então Microsoft, coisa do Brasil é feita em Dublin e tal. A Nintendo não faz nada fora, ela não terceiriza, tudo é interno. Então as pessoas que farão ou estão fazendo a tradução das legendas do Zelda trabalham na Nintendo, são funcionários da Nintendo, batem cartão lá. Eles precisam contratar essas pessoas. O Mario Strikers, por exemplo, que tem em português dentro do jogo... Foi feito lá dentro. Foi feito dentro da Nintendo. Dentro da Nintendo. Entendi. Então é o único cara que tem lá. Pelo que eu entendi, é uma equipe tão pequena que ele falou assim, gente, a gente começou agora a aumentar essa equipe, o Bill contando, estou trazendo recursos para conseguir montar uma equipe de respeito que consiga fazer tradução para espanhol, para português, só que isso leva tempo. Por quê? Porque é abrir uma vaga nova numa empresa. Apesar de que eles falam assim, quais são nossas prioridades hoje? Fazer o Switch 2.
fazer o próximo Super Mario, não sei o quê. E eu tô falando de Estados Unidos, ali do escritório que fica em Redmond, né, em Washington. Não o Japão, mas a desculpa deles que eles dão, eu acho que se não é tão plausível assim, deve ser verdade. A gente não tem braço, não temos equipe e a gente não trabalha com externos. Porque é a Nintendo. O segredo do sucesso da Nintendo é ser chata nesse nível. Tanto que tudo que a Nintendo tem hoje e alcançou foi porque ela foi tão chata. Vocês viram no filme Tetris. Aquilo é verdade. Processaram todo mundo. A Universal Movies processou a Nintendo falando, vocês roubaram o King Kong. A Nintendo foi lá e conseguiu mostrar que não, vocês também roubaram o King Kong. A gente não roubou o King Kong para criar o Donkey Kong. Eles conseguiram ferrar com a Atari. Eles conseguiram quebrar todo mundo simplesmente sendo a Nintendo. E é isso que eles fazem hoje. Ferrando com fãs, tirando essas coisas, porque isso é o que eles têm feito há 50 anos no mercado de games. E é por isso que eles... Funciona pra eles, por isso que eles estão onde estão. E você acha que a Nintendo é purista nesse sentido? Sim, ela é japonesa. A verdade é que se a Nintendo não fosse a Nintendo, fosse a Ubisoft, tinha fechado as portas. Essa que é a verdade. Né? Porque entregar os jogos que a Ubisoft costuma entregar do jeito que tá hoje, um exemplo, né? E sendo tão fechada desse jeito, não sobreviveria. É porque a Nintendo tem gênios lá dentro fazendo jogos. É só por isso. Os poucos que fizeram parceria que eu não entendo, né? E lançaram o jogo juntos. Exato. A Ubisoft fez com... Eles conseguiram justamente porque mostraram qualidade que as outras empresas devem ter tentado também, né? Tipo, vamos fazer... A Microsoft tentou comprar. Comprou ele. Cara, e a Nintendo fez parcerias com a Sony que não deram certo e eles se sentiram tão traídos que falaram assim, nunca mais vamos fazer com isso. Eles fizeram depois com a Philips, né, que é uma empresa holandesa, e fizeram aquela porcaria lá, aqueles Zeldas horrorosos, aquele que saiu lá pro console da Philips, mas é muito difícil a Nintendo pegar e falar, vamos fazer uma parceria. Por isso que quando a Ubisoft fez o Rabbids com eles, foi um momento muito único, né? E a Ubisoft falou, não acredito que eles querem fazer isso com a gente. Tanto que eles botaram o Miyamoto no palco da Ubisoft. Sim, e o primeiro Mario Rabbids, por exemplo, ele foi totalmente aprovado pela Nintendo. Cena a cena, com certeza. Tudo. Não, quando fecharam com a Ubisoft, os caras... Ubisoft, galera. Tem certeza, cara? Veja bem, o 2, o Mario Rabbids que saiu agora, o do ano passado... Sparks of Hope. Sparks of Hope. Eles deixaram rolar. Falaram que assim, a aprovação foi totalmente diferente. Eu conversei com o produtor do jogo. Falou assim, não... No começo, assim, eles estavam tão chatos e não... Mas muito disso fez a gente ganhar confiança deles, ao ponto de, no segundo game, eles nem se preocupavam. Eles confiaram que ia dar certo só porque a gente falou que ia dar. E analisaram muito mais. Ou seja, talvez a empresa esteja realmente se permitindo. E é isso, é passos de formiguinha. Os Super Mario Strikers aí em português, cara, o Mario Party em português. A Sony tinha o Kirby não sei se já. A Sony tinha um pensamento mais japonês assim, virou a chave total no PlayStation 4. Porque antes, tudo bem, lançou o Play 1 e foi a revolução, aí estourou o Play 2, aí estavam voando, né? Aí no Play 3 eles foram... Muitos erros, né? Muitos erros no Play 3, né? E a Sony não tinha o que a Nintendo sempre teve, uma história muito maior, franquias que... Cara, quem que vende 60 milhões de um jogo, né? Tipo, a franquia se carrega, né? Se carrega. E aí a Sony teve que se revolucionar, porque senão ia quebrar. Porque ela tava quebrando em outros mercados, mercado de TV, mercado de notebook que vendeu um monte de... Tava fodida. E aí eles contrataram uma cacetada do americano pra falar, irmão... A gente tem que dar um jeito de... E contratar os caras bom. E aí conseguiu virar o jogo completamente, né? Coisa que a Nintendo nunca precisou fazer, mesmo quando teve fracasso, de tão gigante e poderosa que é. Mas né? o que diz muito que nem... Uma coisa que ninguém pode dizer, que a gente tá falando aqui da qualidade dos jogos da Nintendo, que são realmente muito bons, é que é o seguinte, ninguém pode chegar aqui e falar que a Nintendo não sabe cuidar das franquias dela. Ah, não. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Que eu sempre reclamo com a Capcom, por exemplo, que é completamente diferente, mas serve como propriedade intelectual. E a Capcom fecha parceria com o Zezinho da Quitanda. Sim. Ela põe o Resident Evil lá, junto com a pera, a banana, a melancia. Né? É o extremo oposto. Então, assim, uma coisa com que eu tiro o chapéu toda hora. E a Konami, né? A Konami. Uma coisa que eu tiro o chapéu pra Nintendo é que ela não faz isso. Ela se fecha. Um valor pelas franquias dela. Exato. Né? Outro ponto muito importante. A gente vê o quão poderoso ou quão poderosa é a line-up da Nintendo de jogos, é tão forte que a Nintendo, sem ter essa localização em países, consegue ter jogos incríveis e vender mais do que, por exemplo, Redfall dublado, jogos da Ubisoft. Então você vê que, assim, a dublagem não vai fazer que, nossa, o que a gente quer é o que você falou, vou repetir, você falou muito bem. Ela tem outra prioridade que não sou eu como brasileiro.
Sim. E eu tenho que aceitar isso. Eu vou continuar gostando dos jogos, eles vão continuar incrível, só que a percepção que nós brasileiros sempre vamos ter é que toda essa galera aqui, os fãs aqui, não é prioridade. E acabou. E é isso. Pode não muda a qualidade dos jogos. Sim, não muda. Mas você pode jogar um Mario Futebol em português. E eu ouvi o Mario Party falando, você é uma super estrela. Ele no fala, Mario Party tem, sim. dublado? Mario Party novo, tem. né? Aí eu achei que era só legendado. Não, ele tem. Mas umas falhinhas. Vamos, a gente já